27 de setembro é comemorado o Dia do Leiloeiro Rural. E a Central Leilões quer apresentar para você com mais detalhes a vida do leiloeiro rural oficial aqui da empresa, João Campo. Ele que segue o ofício do pai, Lourenço Campo, que é diretor-presidente da Central Leilões. Olá, João! A gente quer conhecer mais você, mais detalhes. O João Leiloeiro a gente já acompanha sempre aqui pelo canal. Quem é o João Campo na vida normal, sem estar em ação? Olá, Daiane. Bom, o João Campo é um homem de 34 anos hoje, né? Começou a leiloar relativamente cedo. Sou zootecnista de formação. Fiz faculdade na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, campus de Pirassununga. E já estou completando aí 10 anos de leiloeiro. Bom, você me disse que começou entre os 23 e 24 anos de idade, né? Isso, eu comecei final do ano de 2013. Nós estamos em 2023, completando 10 anos de profissão. E como foi esse início? Vou ser leiloeiro. Sabe que é uma história muito curiosa, Daiane? Eu tinha, acho que ao redor dos 10, 11 anos de idade. Eu já trabalhava em leilão, fazia pista nos leilões. E aí meu pai era leiloeiro, né, Lourenço Campo. E aí eu decidi, falei, vou ser leiloeiro também. E aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero fazer faculdade não, eu quero ser um leiloeiro. Meu pai falou, de jeito nenhum, você vai fazer faculdade sim, senhor. E tô aqui me matando de trabalhar para poder dar todas as oportunidades para você estudar. Não, você vai estudar sim. E eu falei, tá bom, pai, mas então eu quero fazer uma faculdade que possa me ajudar a ser um bom leiloeiro. Ele falou, ótimo, aí é uma escolha inteiramente sua. Aí por isso que eu fui fazer zootecnia. E você acha que essa formação é de extrema importância hoje para a sua profissão? Acho que sim. É duro a gente falar que a gente tem certeza, mas eu olho para trás e eu vejo que eu tomei a melhor decisão. Porque principalmente no mercado que eu trabalho bastante, mercado de venda de genética, venda de reprodutores de alta avaliação genética, eu tive a oportunidade de estar do outro lado, de entender num laboratório de melhoramento genético animal como funciona, o que é uma equação de predição, o que é um trabalho de melhoramento genético propriamente feito. Eu acho que me dá uma base muito bacana para eu conseguir passar isso, né, para os nossos telespectadores aí dos leilões. Bom, você nada mais é que o filho de Lourenço Campo, que fundou, né, aqui, já tá só de Central Leilões são quase 30 anos, né, de experiência, e fora o que rolou antes. É uma responsabilidade muito grande seguir o ofício do pai? Sem dúvida, né? Foi uma responsabilidade e eu sempre me cobrei muito disso e, obviamente, ele também me cobrou muito, né, desde o início. Mas eu tenho certeza que o fruto dessa cobrança, dessa minha cobrança, por ser filho dele, por estar aqui, e dele, obviamente, de ceder um espaço para um filho, meu pai é muito exigente, né? Acho que quem trabalha com ele sabe disso. Só fez bem para mim, para minha carreira, para o meu desenvolvimento profissional. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse essa cobrança ou esse pulso firme dele comigo desde o começo, provavelmente eu teria cometido alguns equívocos que ele não me deixou cometer. Então a cobrança sempre existiu, mas cobrança, Daiane, eu enxergo assim que na realidade tem uma frase, nas minhas horas vagas, a gente está falando um pouco mais informal, né? Eu gosto de jogar tênis, eu jogo tênis. E um dos grandes lances, eu não me recordo qual, a hora que os jogadores vão entrar para a quadra, está escrito dentro do túnel deles de acesso que a pressão é um privilégio. Então eu procuro encarar isso, né? Essa cobrança, você ter essa pressão, na realidade é um privilégio que eu tive de ter um pai dos grandes leiloeiros que o Brasil já viu e de poder começar numa certa colocação por conta disso tudo. Então eu encaro isso com bons olhos. Bom, isso já está na sua vida desde que você nasceu. Me fala um pouquinho dessa infância aí. Desde que eu nasci, nós somos em 2 irmãos, né? Eu e a Amanda, minha irmã. E acho que por eu ser o filho homem, o mais velho, meu pai sempre me encaminhou para os negócios desde cedo. Então, desde muito novo, 6, 7 anos, 5 anos, eu já acompanhava meu pai nos leilões, já viajava com ele. E ele sempre me incentivou desde cedo. E nessa época, eu tenho 34 anos, então quando eu tinha 7 anos, meu pai fundou a Central Leilões. E aí eu já comecei a trabalhar. Então,
durante a semana eu estudava, e aí final de semana, a maioria dos leilões eram de finais de semana, né? Eu já ia para onde estava a equipe da central, já ia fazer e já fiz de tudo, né? Fiz manejo, fiz escritório, fiz pista há muito tempo, até eu vim a me tornar um leiloeiro. E sempre foi assim, a minha vida inteira. Eu me lembro que quando eu tinha aí 15, 16 anos, que a gente começa a sair, né? Menino começa a sair num barzinho, boate na época. E meus amigos chegavam no final de semana, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Eu falei, não, esse final de semana eu vou fazer um leilão não sei aonde, vai ter leilão aqui em Araçatuba. Eu sempre fui direcionado para isso e eu sempre gostei muito. Eu acho que isso também é algo que me ajudou bastante, até como comprometimento na carreira e tudo mais, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Bom, eu quero aqui, a gente estava contando uma curiosidade, quero mostrar aí para vocês, colocar aí na telinha essa foto, que a gente vai mostrar agora, do João, na infância, com o martelinho na mão, o microfone, treinando. Como que era isso, João? Era brincadeira, né, de menino. Acho que eu tinha 5 ou 6 anos nessa foto. É uma foto que até a minha mãe guardou ela durante muito tempo e deu de presente para minha esposa, para Ludmila. E novinho, é o que eu falei, desde novinho eu acompanhava meu pai nos leilões e aí tô brincando com o martelinho, o microfone na mão já. Parece que era meio que uma previsão do que seria o futuro, né? Já tinha escolhido já desde cedo que seguiria esse ofício. Bom, essa não é uma profissão muito comum, existem poucos leiloeiros hoje no Brasil, né? São poucos leiloeiros, se eu não me engano, sindicalizados no Sindicato Nacional em atividade, são menos de 100 leiloeiros para o Brasil inteiro, né? Para 200 e tantos milhões de habitantes. E principalmente quando a gente busca um mercado de alta performance, de muito conhecimento técnico, né? Então, eu acho que é até um convite aí para novos leiloeiros, para leiloeiros que estão pensando em se especializar mais, em ter mais conhecimento, né? Pode desenvolver, tem mercado para quem sabe o que está fazendo, para quem tem seriedade, para quem tem comprometimento, um mercado realmente muito grande. Bom, eu quero depois entrar com você nesse assunto de mercado, mas antes a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? O João no dia a dia. João, você já passou pelo manejo, já passou por todos os processos, isso é muito importante, não só para conhecimento, para experiência, e para chegar hoje onde você chegou. Desafios são muitos. Eu acho que um dos principais que a gente que está de fora observa é um mundo à parte muito puxado, é uma agenda muito puxada. Tem algum preparo para isso? Não, tem, né? Claro. Mas você sabe, Daiane, que essa questão da agenda puxada, de tudo mais, obviamente eu sinto saudade da minha esposa, eu sinto saudade de estar em casa, enfim. Mas ela é gratificante quando a gente faz um bom leilão, sabe? Você como leiloeiro fazer um bom leilão é algo que é muito gratificante. E o preparo tem, né? Obviamente, durmo bem, evito excessos numa semana muito pesada, ou numa temporada, na realidade, muito pesada, evitar excessos de comida, de bebida, né? Sempre com ponderações, dormir bem, né? Pelo menos umas 7, 8 horas de sono bem dormidos. E cuidar da voz, né? Eu tenho um acompanhamento com o fonoaudiólogo e com a doutora Elisa Katayama, que é a minha otorrinolaringologista, cuida da minha garganta, faço consultas periódicas, né? Eu acho que é foco, né? O leiloeiro, nosso corpo é a nossa máquina, né? Nós somos um atleta de alto rendimento, com a voz, cada um trabalhando com o seu músculo, né? O nosso, no caso, são as pregas vocais. Então, você tem que ter o bom... voltar pro tênis, né, que é um esporte que eu jogo lá, o Djokovic, ele tem um bom fisioterapeuta, um bom médico, um bom nutricionista, até que o corpo dele é o instrumento de trabalho dele. Eu acho que como leiloeiro também nós temos que ter um bom preparo e principalmente se preservar. Eu acho que a véspera de um leilão importante, véspera de uma temporada grande, igual a gente está agora em setembro, né, a gente vem de uma temporada de bastante leilão, se preservar, saber se cuidar. Não só das cordas vocais, gente. Eu já presenciei a apresentação sua, né, de leilão, que durou mais de 10 horas. Já teve mais longo que isso? Olha, o meu recorde como leiloeiro, eu acho que são 11 horas e meia, fazendo um leilão sozinho, né? Leilões de 15, 16 horas, dividindo em 2 leiloeiros, eu já fiz vários. Uma coisa que eu falo, e isso também vem daquela parte da cobrança e da pressão lá, concentração. E algo que para mim é primordial, assim. Muitas pessoas nos perguntam, né, como leiloeiros, eu tenho certeza que os outros companheiros de martelo já devem ter passado por isso.
mas como é que faz? E você fica 4, 5, 6, 10 horas sem ir no banheiro? Exato. Eu fico e na verdade, assim, acho que eu condiciono tanto a cabeça, são tantas nuances que prendem a nossa atenção, o animal em si, a expressão do criador, para saber se ele está gostando do resultado ou não está. Igual aqui que a gente trabalha com a mesa operadora, se estão um cliente digitando no WhatsApp, as assessorias, enfim, são tantas coisas que carecem da nossa atenção que acaba que eu não penso nisso. E aí, enfim, nunca passei nenhum aperto com isso, graças a Deus, e espero não passar. Mas também, se passar, fazer o quê, né? Nós somos, mais uma vez, né? Nós somos humanos, né? Somos plausíveis de qualquer erro, de qualquer falha numa hora dessa, paciência. Bom, você deve ter muitas histórias até interessantes aí para contar, desde experiências legais a ruins. Tem alguma que te marcou que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, agora você me pegou. Deixa eu pensar uma história que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que são várias histórias, né? O primeiro animal de R$1 milhão foi algo que me marcou bastante. A primeira vez que eu fiz um leilão de mais de 1.000 touros é algo que me marcou bastante. Primeiro leilão em Uberaba, né? Uberaba, Meca do Zebu, também é algo que me marcou bastante. São várias histórias, assim. Talvez não tenha uma história que tenha me marcado, assim, mas tem uma história que eu vou... É uma história um pouco... Ela é muito reservada, mas eu vou deixar, na realidade, o que eu aprendi com essa história, que eu acho que é mais importante do que a história. A gente ter paciência. Você ter paciência e você abraçar suas oportunidades como se aquela fossem, e de fato foi, uma das principais oportunidades da minha vida dentro de carreira profissional, sabe? Eu tive uma oportunidade e eu soube abraçá-la. E eu acho que isso é primordial. Foi uma oportunidade pequena dentro de um negócio muito maior, mas até hoje esse projeto acontece, eu tô lá firme e forte, tudo porque eu soube aproveitar aquela pequena oportunidade que me deram. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa aí para os leiloeiros em geral, que quem é mais novo do que eu, quem está começando, vocês terão oportunidades. Isso é para todo mundo, né? Todo mundo vai ter uma oportunidade na vida e às vezes ela vai ser muito pequena e pode ser que ela passe sutilmente por algo muito maior. Mas aproveite essa oportunidade, vista a camisa, vá com toda a sua gana, com a sua garra, que vai dar certo. Maravilha. E você pensa, né, por ele ser filho de Lourenço Campos, que não foi fácil, ele já disse, não foi, porque a exigência era muito maior, né? A pressão foi bem maior porque ele tinha que, não é porque chegou fácil, então tem que aprender também a lidar com as pressões e entender que a hora vai chegar, né? Não, sim, claro. Eu comecei como todos os leiloeiros começam, com leilão semanal. A única diferença é que, vou voltar um pouquinho no tempo, quando eu comecei a leiloar, nós tínhamos um programa em parceria com o Agrocanal que chamava Estação Central. Era toda quinta-feira, das 6 às 8. Então era um leilão de 2 horas e que nós tínhamos semanalmente dentro do Agrocanal. E esse foi o meu começo. A hora que eu mostrei para o meu pai, eu falei, pai, olha, Enfim, eu pratiquei durante alguns meses e apresentei para ele. Ele falou, não, ótimo, vamos começar, tal. Aí, então tá bom. E aí ele falou, então você vai ser o leiloeiro do programa Estação Central dentro da agenda da Central Leilões. E foi isso. Aí ele falou, olha, eu te dou essa oportunidade, daqui para frente, aí é a tua competência. Aí você que vai conquistar o espaço nos leilões de genética, nos leilões maiores e tudo mais. Então foi assim, então eu tive essa oportunidade e aproveitei, e vesti a camisa. E eram 2 horas de leilão por semana, então voltando, eu comecei como todo mundo, com leilão semanal, fixo, tudo mais. E aí depois é que fomos aos poucos conquistando espaço. E hoje são quantos? Por Você sabe semana? que já me perguntaram, isso que eu ia falar, você sabe que já me perguntaram, e eu não tenho esse número, não fiz uma conta assim, mas eu vou fazer uma conta rápida de cabeça. Eu acredito que esse ano eu farei, provavelmente é o ano que eu mais estou trabalhando, mas eu acredito que eu farei algo em torno de 180 leilões. 170, 180 leilões.
Bom, tempo, o duro é achar o tempo, né, para praticar o hobby, para cuidar da família. Ô, João, já que você tocou no assunto de mercado, como que você avalia futuramente essa profissão hoje, que o leilão antes tinha um modelo presencial, aí com a pandemia tornou-se virtual, para os próximos, para o futuro, como você enxerga? Uma coisa, Daiane, que eu tive a oportunidade de visitar leilões em outros lugares do mundo, não só no Brasil inteiro, né? Tenho a oportunidade de fazer leilão em todas as regiões, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, na região Norte, no Sul do Brasil. Mas eu tive a oportunidade de ver leilões fora do Brasil. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, o leilão, ela é a ferramenta mais eficiente de se comercializar, ponto final. É só você pensar, vamos fazer um paralelo num leilão com o supermercado. Um leilão bom, você vende 100% do seu estoque. Então a gente tem um leilão de 100 touros, o leilão bom é você vender os 100 touros. Leilão ruim, você vende 60% do seu estoque. Para pensar, que mercado que você conhece que em algumas horas vende num bom dia 100% do seu estoque e num dia ruim 60%. Não tem paralelo. Então, que o leilão é a ferramenta mais eficiente de comercialização, isso é um fato. Eu acho que leilão vai existir daqui até a eternidade, se a gente souber cuidar do mercado, respeitando sempre e entender. O leiloeiro, ele é um fiel depositário da balança. Ele está aqui para ser a parte justa da história entre vendedor e comprador. Então, se nós respeitarmos a nossa profissão, entendermos que o leiloeiro não é só chegar aqui na frente e falar dole uma, dole duas, nós temos toda uma responsabilidade legal perante essa venda que é feita. E respeitar essa nossa profissão, eu acho que é uma profissão para o resto da vida. Principalmente hoje em dia, você falou de mercado, com todas essas ferramentas, né? Antigamente o leilão era ir lá no recinto, hoje você tem canais de televisão, né? São tantos canais transmitindo. A internet também, hoje, talvez tenha pegado os canais de televisão e elevado a um exponencial muito forte, né? Porque hoje você acessa lá, por exemplo, tem aplicativo de leilão que você abre lá e tem 10 leilões na mesma hora, 11 leilões. Fora os canais de YouTube que devem transmitir os leilões regionais que a gente não conhece. Então, eu acredito demais na nossa profissão para o futuro. Sempre, eu acho que é primordial, e aí não é nem no leiloeiro em si, entendeu? Mas eu acho que isso é para todas as profissões. Um olho no que você está fazendo hoje e um olho no futuro que vai mudar. Mudou muito. Eu talvez, Daiane, seja o primeiro leiloeiro que está trabalhando no território nacional que tenha feito seu primeiro leilão para um canal de televisão. E todos os outros companheiros de martelo que estão aí dividindo as responsabilidades dos leilões no Brasil, começaram, até por eu ser muito mais novo que todos eles, né? Eu tenho, em média, eu tenho uns 20 anos a menos que todos eles, mas começaram no púlpito, nos leilões, nos sindicatos rurais e tudo mais. Eu já comecei no canal de televisão, então talvez eu seja o primeiro leiloeiro da primeira virada, né? Da virada da televisão. Porque eles eram do recinto e foram para a televisão. Eu já comecei na televisão. E vão surgir agora, provavelmente, os leiloeiros que já começaram pela internet, né? Então, é um olho no presente, no que a gente está fazendo hoje, e um olho no futuro, né? Tentar entender. A comunicação mudou. Hoje, para você ter uma ideia, a gente faz sempre um paralelo com os apresentadores de televisão e tudo mais. Um leiloeiro, ele... pegar um leilão médio, igual hoje à noite eu vou fazer um leilão, deve durar algo em torno de umas 5 horas. São 2 jogos e meio de futebol, entendeu? Comparando com o narrador. E fora tudo isso, o leiloeiro virou um apresentador de televisão, né? Nesse momento. Eu ia falar exatamente isso. Atenção, colegas de imprensa. A gente, quando entra nesse mundo da comunicação, a gente admira muito os radialistas pelo dom da improvisação, pela fala. Então, a gente se espelha muito nos radialistas, e eu fazia isso até conhecer o mundo do leilão. Eu entrei... O meu primeiro impacto, quando eu assisti o primeiro leilão, eu fiquei assim, nossa!
ele fica horas, né? Você, no caso, era você apresentando, horas ali com o microfone na mão e segurando ali aquela apresentação. Quantas palavras você chega a pronunciar em segundos? Você já contou? Não, nunca contei. Mas só que você falou disso e falando do futuro da profissão do leiloeiro, então hoje em dia eu acho que o leiloeiro não é só mais um leiloeiro, né? Eu acho que o leiloeiro, primeira coisa, é primordial conhecimento técnico. O mercado está muito tecnificado. Então, tem que fazer curso. Eu tenho curso de julgamento de raças zebuínas na BCZ, eu tenho curso de revisor de SAPE, participo de diversos simpósios, seminários de melhoramento genético, busco sempre me estar o mais ligado possível nessas tecnologias que são muito importantes para o meu mercado. E entender que hoje uma parte do que você faz é ser leiloeiro, né? Hoje a gente é apresentador de televisão, então tem que saber conversar, tem que saber falar, segurar às vezes, a gente faz abertura de leilão, mostra touro, vamos falando, contando história. Ele é muito mais comunicador do que ele foi, eu acho, o leiloeiro hoje, né? A televisão, a internet deu essa abertura, né, para esse outro lado, o lado de comunicador, de saber conversar, de saber falar. Então, essa é algo importante também que eu acho para a profissão no futuro, né? Cada vez mais isso vem ganhando espaço e essas questões de, às vezes, o leilão dá uma atrasada. Vários leilões a gente faz, né? Você não segura aí, vamos apresentar o lote? Claro, vamos lá, vamos bater um papo, vamos falar de melhoramento, falar de mercado, falar do gado, falar do que vai ser vendido, falar do que foi vendido ontem. Saber segurar essa peteca aí. Exatamente. E sem contar o relacionamento com o cliente, né? Não, claro. Dos dois lados, porque claro. É quem vende e quem compra. Sem dúvida. É o que eu falei, o nosso papel de leiloeiro é nós temos de ser um ponto de equilíbrio entre quem está vendendo e quem compra. Então, atender sempre muito bem o seu cliente, o leiloeiro, o cliente, seja ele o vendedor ou o comprador, né? Você sempre tem que atender e atender da melhor maneira possível. Bom, a gente teria assunto para ficar o dia inteiro aqui, né, para falar sobre isso. Mas a gente vai encerrar por aqui, parabenizando em nome do João Campo a todos os leiloeiros rurais do nosso país, né, João? Parabenizar vocês e que a gente que cresça cada vez mais, né? Sem dúvida. Obrigado, Daiane, obrigado a toda a equipe da Central Leilões. Obrigado ao meu pai, né, que me ensinou essa profissão desde o dia que eu nasci. Obrigado a todos os leiloeiros que serviram de inspiração para o nosso trabalho, para o meu trabalho, né? Eu, como tive a oportunidade de começar muito cedo, então eu tive a oportunidade de ver grandes mestres trabalhando. E eu tentei pegar um pouquinho de cada um que eu admirava para poder compor o meu próprio estilo. Aliás, mais uma dica que eu dou aí para quem vem chegando na profissão: assista aos principais leiloeiros do Brasil, veja como eles tocam o leilão, como eles coordenam, como eles sentem o leilão. Isso é primordial. E parabenizar todos os companheiros de martelo. E eu tenho um prazer, um orgulho imenso, na realidade, né, de fazer parte da diretoria do Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais. Fui indicado como tesoureiro pelo nosso ex-presidente Nilson Genovese, faço parte da chapa da atual gestão. E eu tenho um orgulho muito grande disso tudo, com tão pouca idade, eu no meio de tantas feras lá, né? Então, algo que me dá realmente muito orgulho. E felicitar, né, todos os leiloeiros, continuem com essa profissão maravilhosa que é a leiloaria, a arte de leiloar. Saibam que a nossa profissão ela é orgânica como todas as outras, ela segue mudando. Saibam que nós tenhamos a sabedoria, né? Todos nós, eu também, obviamente, de sempre nos atualizar e vamos sempre respeitar muito o que é ser um leiloeiro, né? Leiloeiro é algo admirável e nós temos sempre que saber respeitar a posição que nós ocupamos dentro do leilão. Bom, eu vou ter que fazer uma última pergunta. Quem é seu ídolo hoje? Meu ídolo? Obviamente meu pai, né? Não só como leiloeiro, dos maiores leiloeiros que eu vi trabalhar, Lourenço Campo, mas como pai, como empresário, como gestor, como tudo. É meu maior ídolo, incomparável com os demais grandes profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas além de tudo é meu pai, né? Então é meu maior ídolo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso pro Brasil inteiro. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem pra ele, então. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por todas as oportunidades que você me deu e por me ensinar. Nós estamos falando do Dia do Leiloeiro, então, por me ensinar a ser um leiloeiro compenetrado, concentrado, comprometido com os leilões, respeitando sempre a nossa profissão.
esse é o maior legado profissionalmente que você teve a oportunidade de me deixar, e eu vou fazer de tudo para honrar ele.